Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. E o Santana ao vivo. Fui abrir a porta devagar. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei. E entrei. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Estamos principiando, boa tarde, aí a compadre Biagem. O compadre Biagem chegou cedo do serviço hoje, parece que ele fez hora extra mais cedo que liberou, né? O compadre Biagem mandando, pedindo para mandar um alô aqui para o compadre Emerson aí do Detran, tá vendo a gente aí, né, compadre Biagem? Boa noite, compadre Emerson. O compadre Biagem tá dizendo que tá mandando umas boa noite para Ramsey, vice? Coscomeu, Coscomeu, para quem não sabe, num dicionário, dependendo da região, que ele é um matuto, dependendo da região, que ele é um caba que não sabe de nada, em outra região ele é um cara extrovertido, isso depende de região, né? Eu estou na região do Nordeste, que é um cara para frente, é um cara extrovertido, vexado, agoniado, xingador, é o Coscomeu, né, compadre? Mandei um abraço aí, compadre Neuza Santana chegou, né? Neuza chegou, com Mariana Almeida tá por cá, já chegou aqui com o Padre Biagem, e nós estamos principiando aqui o Coité Cultura, Coité Cultura, depois de um final de semana bacana. Vamos tentar. Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo. A me perguntar por onde andei. E falei. Onde andei não deu para ficar. Porque aqui é meu lugar. Esse lugarzinho aí apaixonado, que mamãe foi por isso que teve 11 filhos, apaixonou mais papai nesse lugar. Ela voltou pro mesmo lugar, não foi, compadre velho? Compadre velho, o pau pesou, não foi, compadre Ed, nas aroeiras aí? Aroeira. Deixa eu ver aqui, compadre. Arleide, né? Arleide Bacelar, dando uma boa noite pra gente aqui, né, compadre? Tem uma muriçoca da Gota Serena aqui no meu estúdio. Vou botar um detefon aqui que tá virado a topoleleira, compadre Ed. Eita, compadre Ed. O bambu. Eu não vi Ramsey lá, eu fui fazer uma cobertura ligeirinha ali, né? Então a gente vai levando de gavazinho, compadre Ed, Aroeira, o pau pesou e vai ficar mais leve. Com viagem. Dadal chegou também, né? O compadre Dadal chegou, tá mais rente, né? Compadre Biagem é o Coscomeu, né? Dadal quer ser seu vizinho, compadre? Ele que é vizinho, não, é seu vizinho, não, é vizinho seu. Não pega e briga pros outros, não. Tem nada a ver bucho grande comigo, não. Boa noite, indo bucho grande. Tem nada a ver com o negócio de vizinho. Tem né? barriga grande aí. Ô, Dadal, né? Cadê? Vizinho de quem? Vizinho de quem?
que fica. É, tu conhece Dedão, compadre? Agora tá sabendo que tu tem bucha Eu grande. já sei, não me fale mais não, que a tristeza é grande aí, né, compadre, velho? As leis de Bacelar, tá vendo a gente? Cala a boca, menino, filho do Coscomeu. Cala a boca, né, compadre, as leis de Bacelar tá mais gente, compadre Ed Ramos. Biagem, velho, já mandou um alô aqui para o coligado dele lá na galera que eu vi aqui, não foi o nome do compadre Emerson aí no Detran, vendo a gente, Neuza Santana, Ana Almeida, estamos principiando, né, compadre Ed? É, já falei aqui no compadre Biagem, compadre Camila Araújo. Ele é teu irmão, é Biagem, então leve ele para batizar, né? Leve ele para batizar, que ele tá precisando que o padre dê umas coisadas dele, né? É, assim, que ele tá muito atropelado. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Moralidade Deus do é aço. mais. Mandar rezar que a quaresma tá chegando aí. Cardozinho disse que esse ano vai passar o ano todo na igreja. Cardozinho aí da Bahia. Não quer saber de conta mais de negócio de estar no meio de bagunça. Ele disse que agora, por diante, vai pra igreja, ver se arruma mulher que presta, só acha da igreja. Aí nesses rega aí, as mulheres tudo malandra, né? A bicha é malandra. Tá pensando que o bambu... Não ri não, viu, filho do Coscomeu? Não ri não, não ri não. É, Cardozinho tá agora aprumado, né? Cardozinho tá aprumado agora. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer. Sei que o meu amor está cada vez maior. Sei que sem você só tem tristeza ao meu redor. Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Ei, musguinha dos infernos, velho, né, compadre? Ô, Lucas, bata dentro do telefone aí no mercadinho que os fregueses tá correndo. Tá uma muriçoca, né, rapaz? Aqui tá... Elas estão encostando o ferrão na luz. Quando a luz esquenta, ela vai no mosquiteiro e bota o ferrão quente, faz um buraco e entra pra dentro. Né, Cardoso? É, o Cardoso não tem isso lá não. O cara que toma 2 cachaças, quando ele respira dentro de casa, não fica uma muriçoca. Bota o detefone aí, Lucas, bota o detefone aí. Pra não correr os amigos aí, né, compadre? É, os fregueses de Lucas aí. Tem uns meninos de hoje também que tá respeitando os Pai, pais. faz um pix de R$200 pra mim, que eu conto que minha mãe tá conversando aqui com um homem no... Pai, faz um pix de R$200 pra mim, que eu conto que minha mãe tá conversando aqui com um homem no shopping. Tá fazendo o quê? Como assim, Bernardo? Como assim, hein, Bernardo? Bernardo, eu não tô entendendo não, Bernardo. Como é? Conversando? Sim. É, pai, minha mãe tá aqui no shopping conversando com um homem. Eu tô ouvindo a conversa todinha, viu, pai? Se o senhor quiser que eu diga pro senhor, o senhor faz o pix. Agora tem a bexiga, Bernardo. Ela não pode conversar não. Hein, Bernardo? Tá conversando só. Vai mandar um pix pra falar uma conversa. Como assim? Eu não tô entendendo não, Bernardo. O que você tá querendo dizer? Eu tô ficando nervoso, Bernardo. É, pai, se o senhor quiser que eu digo, viu? Ela agora foi aqui, pra trás do carro, conversando com um homem. Como assim, Bernardo? Pra trás do carro, Bernardo. Ô, Bernardo! Explica isso aí, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Que loucura é essa? Eita, pai, eu tô ouvindo tudo, eu tô conseguindo ouvir. Agora me diga, Bernardo. O que é que ela tá conversando? Gente, que loucura. Essa vai me enlouquecer. Você vai me enlouquecer. Passa aí, pai, o pix que eu conto tudo, eu tô escutando tudo. Bota só 200, pai, que eu te conto tudo, eu tô escutando tudo. Você vai me enlouquecer, Bernardo. Você vai me enlouquecer. Gente, Bernardo. Peraí, eu vou fazer. Faça. Vai contando, rapaz. Vai mandando áudio enquanto eu falo. Não, né, pai, bota logo o pix que eu falo, né, que eles estão aqui conversando. Tá na conta, Bernardo. Olha aí, Bernardo, o Pix. Cadê vocês, Bernardo? Estão aonde? Vocês estão aonde? Conta aí, Bernardo. Chegou, pai, já chegou aqui, caiu já o pix. Eu sei que caiu, Bernardo. Conta a história. O que é que você tá ouvindo aí? Tá uma zoada grande, viu, pai? Aqui que o homem chamou ela pra dizer que ela parou na vaga de deficiente. A filha. Ela disse que não viu não, pai, mas o homem chamou ela pra trás do carro pra mostrar a plaquinha de deficiente. O homem disse que ia até botar ela, e ela disse que não ia não, que ia tirar o carro, que não podia não, que não precisava. Faça meu Pix de volta, Bernardo. Faça meu Pix de volta, rapaz. Você é um safado, Bernardo. Ô, Bernardo, que peste você faz uma história da peste dessa, rapaz. Você tá ficando louco, Bernardo. Você vai me matar, Bernardo, do coração. Só pode. Que loucura da peste é essa, hein, Bernardo? Ô, rapaz. Infelicidade, Bernardo. Que felicidade aí, Bernardo. O compadre Zé Wesley lá ontem na Aroeira pipocou, não foi, compadre? Pipocou. Foi uma coisa, teu polelê de ideia, né, compadre? Infelizmente.
Felizmente eu não posso mostrar os vídeos aqui, né? Não posso, porque eu não sou doido de enfrentar, né, o ministro das coisas, das comunicações aí, né, compadre? Zé Wesley Coscomeu, tá vendo a gente aí? Cardozinho disse que a muriçoca tá esquentando o bico lá na lâmpada e desce virada a furunca pra furar o pé do vidro do cara. E aí, Chimba, Zé Carneiro, se ligue, meu, se ligue, o negócio desse pix aí, desse menino, não dá resultado não, né, compadre? Não dá resultado não. Gidazo Lima, Gidazo, tá sorrindo de quê, Gidazo? Sorrindo da miséria dos outros, não, esses meninos é tudo ladrão. É os meninos ladrão, os meninos de hoje é tudo ladrão. Quem é que vai cantar aqui um cadinho enquanto eu coço a muriçoca aqui, rapaz? Quem é? Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. No gesto apressado você com alguém se casou. Eu pra vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. No rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Musguinha do Coscomeu, Zé João. Dá vontade com o Gidazo Lima de tomar um pitucilina, encostar no cabaré de Chaputa aí na madrugada, aí sozinho, na solidão, uma cebola no bolso, uma cabeça de ar modolhado. E aí, meu compadre Noélio, velho, o bicho pega, né, compadre Noélio? Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Os olhos da gente contam o segredo da gente, né, Zé João? Zé João tava namorando numa boca passada antes de casar, na boca do forno lá, não foi, Zé João? Na casa de farinha. Foi, na casa de farinha lá escondido com a filha da prima dele. Não foi? Foi. E aí Zé João chegou na sala, a noiva tava. Pegou Zé João com os olhos pidão assim, Zé João. O que é que você tem, Zé João? Fala o que é que você tem. Fale logo, vá. Jerusa perguntando para Zé João. Que é isso, Jerusa? Que expressão é essa? Diga, seus olhos tá aí muito pidão, seus olhos tá pidão. Fale, diga logo, vá. Não esconda não, vá. Então os olhos contam o segredo. E acabou contando que a menina ficou lá no coxo. Foi, Zé João? Foi no coxo da massa da mandioca. Bora adiantar, gente. Deixa eu ver aqui. Que é isso? Meu irmão, chega pra cá para mais um lereado. Vamos ver qual de nós dois é mais atualizado. Eu vou falar do presente, tu vai falar do passado. Tempo bom foi o passado, diferente de hoje em dia. O dia era mais longo e a noite era mais fria. A gente era feliz, mas o povo não sabia.
Pois eu não sinto saudade do nosso passado não. Prefiro o mundo moderno com toda a evolução. Hoje eu tenho o mundo inteiro na palma da minha mão. Pois eu queria voltar ao tempo da lamparina, onde o carro da polícia era um Fusca e uma Belina, e o soldado andava armado somente com a lazarina. Passado já é passado, passado não volta mais. O que passou já passou, eu vou lhe dizer, rapaz. Vamos olhar pro futuro e deixa o passado pra trás. Ainda lembro dos conselhos que minha vovó me dava. Meu filho, tu vai ver coisa, mas eu não acreditava. E hoje tá se cumprindo tudo que vovó falava. A evolução chegou, veja hoje como tá. Nunca mais fui numa lotérica pra um boleto pagar. Pago todos meus boletos através do celular. Meu irmão, vamos encerrar o desafio no repente. Daqui pro mês que vem voltaremos novamente. Eu falando do passado e tu falando do presente. Como que é o enterro judaico e por que não se colocam flores sobre os túmulos e sim pedras? Por que é que os judeus não usam caixões? O corpo vai direto para a terra. Então, primeiramente, shalom a todos que estão vendo esse vídeo. Aqui é a Sara, do canal Cultura Israel. Nós falamos sobre cultura. Eu sou professora de hebraico, então se você não conhecia esse canal e quer saber mais sobre curiosidades do hebraico, da cultura, segue esse canal e já deixa um shalom aqui nos comentários. Bom, eu estou num cemitério, não é um cemitério judaico, mas estou usando esse lugar de exemplo para mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o enterro judaico. Primeiramente, no momento da morte de um judeu, a primeira coisa que se diz é Baruch Dayan Haemet, que significa bendito o juiz de verdade ou o justo juiz que é Deus. É uma forma que o judeu tem de aceitar a situação e também crer que o justo juiz vai julgar aquela pessoa após a morte. Outra curiosidade é que assim que a pessoa morre, ela é colocada, ela já é levada para ser enterrada imediatamente. Isso porque o corpo deve voltar à terra, assim como no livro de Gênesis diz que do pó viemos e do pó e para o pó vamos retornar. É por isso que o corpo deve ser enterrado imediatamente. É claro que isso não vale para o Shabat. Se a pessoa morre em um Shabat, vai se esperar o Shabat terminar. Os pés da pessoa, do judeu, são enterrados em direção a Jerusalém, não importa em que país ela esteja. Ela pode estar, como por exemplo aqui na Inglaterra, ela pode estar no Brasil. Os pés são enterrados em direção a Jerusalém. Outra curiosidade é que depois de que o corpo é lavado, purificado, passa por uma ta'ará, que é uma purificação, ele é envolvido em um pano branco, em uma mortalha branca. E em Israel, por exemplo, o corpo é colocado diretamente na terra, sem a necessidade de um caixão. Já no Brasil, por conta das questões sanitárias no Brasil, o corpo sim é colocado em um caixão, apesar do cemitério ser um cemitério israelita ou um cemitério judaico, é colocado em um caixão. É por isso, gente, que é um grande desrespeito a cremação de acordo com o pensamento judaico. Cremar o corpo é um ato horrível, até porque, como está escrito em Gênesis, do pó ele veio e para o pó ele deve retornar. E por fim, por que será que não se colocam flores e sim pedras sobre o túmulo de um judeu? Na verdade, as flores elas murcham. E as pedras, elas são eternas, é como se fosse um memorial. Existem outras interpretações, mas a mais conhecida é essa. Flores não duram para sempre, então não existe esse costume de mandar flores, levar flores até o túmulo da pessoa. Outra curiosidade é que quando se ouve a notícia do falecimento de alguém, se tem o costume de rasgar parte das vestes em sinal de luto, por conta dessa situação difícil que a família, as pessoas vão enfrentar. Algo que nos lembra muito costumes da Bíblia que você lê e seguem até hoje. O que nós conseguimos entender e aprender com uma cerimônia de enterro judaica? Bom, nós entendemos a simplicidade, porque
tanto ricos como pobres são enterrados da mesma forma. Então, diante de Deus, todos são iguais. Em uma cerimônia judaica, ricos e pobres, eles passam pelo mesmo processo, não existe um caixão diferenciado, as pedras, tudo é feito da mesma forma, mostrando assim que todos somos iguais perante Deus. Muito bem, comadre. A senhora é a professora que fala do morto. Gil Lima também está assustado, né, Gil? A gente passou dos 50. É cansaço, fadiga e dor, né, Gil Lima? Oi, Gil, tome mais mel com limão, vê? Esqueça essa cachaça, compadre Gil. Esqueça essa cachaça, você não tem um figo de couro, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Exatamente. Deus Diante de Deus, todo mundo é igual, tanto faz. Pegaram aquela rica lá, aquela velha lá, com o Padre Albino. Ô, Zé Albino, velho, tá em São Paulo aí, mandando boa noite para todos aí presentes, nossos conterrâneos. Pegaram aquela velha que morreu na Inglaterra com 162 anos de vida. Pegaram a mulher, passaram umas 3 semanas no quarto, levando para um canto, trazendo para outro, leva para lá, leva para os Estados Unidos, volta dos Estados Unidos, vai para as Américas, tira das Américas, leva para o Brasil, o pobre dos guardinhas, aquele caixão nas costas, vai para lá, volta para trás, o chapéu desse tamanho na cabeça dos guardinhas, o peso do caixão arrinado, caixão de chumbo, e o motorista do ônibus já estava aborrecido também, o motorista do avião. Vai para a Inglaterra, volta para os Estados Unidos, vai lá para a Índia, leva a véia para lá, traz de volta. A rainha, não sei de onde foi aí, né? Aí onde o bebo chegou de rumo do avião e disse: enterra logo essa coitada, essa mulher quer descansar. A mulher tem 161 anos de vida, deixa a mulher embora, por Nossa Senhora, enterra essa coscobeu. E para que ele se leve e está gastando gasolina, quem quer saber mais, teve que enterrar. É por isso que Jesus igualou, né? Quando acaba diante dos olhos de Deus, não adianta botar num caixão de chumbo, caixão de ouro, medalhado, dentro de uma catatumba de cimento. Não adianta moer, né, Zé Albino? É melhor enterrar logo, acaba com isso e os seus entes queridos vai sentir sua falta, sua dor, e diante de Deus não adianta, né? Todos vêm do pó voltará. Então, aí o pessoal aí de Israel está mais ou menos seguindo a Bíblia, né? Tá a Bíblia. E muito bem, né, comadre professora? A senhora traga mais informação para a gente aí. Mas não venha falar de morte não, que a morte ela é certa. E quando fala nela, a gente dá uns arrepios no pé dos ouvidos. E logo boca da noite pior, né, compadre velho? Né, Gil Lima? Vamos adiantar o lado aqui. O que é esse aqui? Deixa eu ver. Pois é, meus amigos, a cidade ganhou uma dimensão, né, muito grande, depois de 90 anos. Ele vai mostrar um ponto onde a cidade de Coité nasceu, né, e hoje está uma cidade deslumbrante, gigantesca, colhido para a região, mas vai mostrar lá o ponto principal, onde nasceu. Onde nasceu Coité, viu, compadre Gil? Foi lá no Olho d'Água aí, viu, compadre? Lá no Olho d'Água. A gente foi lá para pegar umas informações lá, descambemos lá para ver. Saímos aqui da prefeitura e fomos aí filmando a cidade um cadinho. Como a cidade tá bonita, né? Nos anos 30, nos anos 1928, Coité não tinha nada aí, nada disso aí. Tudo isso aí estava no projeto de Deus ainda. Não existia essa belezura que está Coité hoje, né? Aí a gente foi lá nos Olhos d'Água, que é ali onde os campeiros, os vaqueiros, né, o pessoal das tropas de animais que vinha de outra cidade. Jacobina era um ponto de tropa de animais que descambava aqui para Salgadalha aí, né, modo trem. O trem maluco vai chegando no Buco até chegar no Ceará. Aí finado Vando é quem tomava conta do trem, era motorista de trem, Vando Mateus, né? Então Coité nasceu ali no Olho d'Água, né? No Olho d'Água a gente foi lá mostrar para vocês, né, onde foi que, né, para América. O Olho d'Água que foi onde nasceu a cidade, não tinha essa belezura. E de lá a gente vai mostrar para vocês que a gente não é beijo nem nada, né, Vando? Vando, no tempo, pegava os tropeiros chegar ali em Salgadalho para ele carregar de farinha, açúcar, rapadura, né? Mel de mandaçaia, né? Lenha e descambava para Salvador. Vando, desde criança que Vando sofre, trabalha. E vamos chegar no principal ponto aqui, onde nasceu a cidade, né? Nós estamos aqui a falta 1 quilômetro mais ou menos ainda. Mas vamos chegar lá, vamos de cavalinho
e mostrar esse ponto especial. Aqui nós estamos na Praça da Babilônia. Aqui no passado era a prefeitura, esses pontos, essas imediações aqui era a prefeitura. E aí no governo de Hamilton Rios de Araújo, 72 por diante, foi transformado aqui na Fonte Luminosa. E nós estamos aqui descambando, né, da Fonte Luminosa e lá pro ponto onde a gente vai mostrar onde nasceu Coité, o cruzeiro onde nasceu Coité. Aqui a gente está mostrando só um trechinho, né, do tanto do desenvolvimento que foi aqui. Essa avenida aqui vai até a Portuguesa, o Hospital Portuguesa. E aqui a gente vai descambar na saída do Olho d'Água, falado. A gente chegar lá onde nasceu a cidade, né? Nasceu a cidade de Coité. Estamos indo de Cavadinho, né? Aqui é uma das entradas da cidade, né? Uma das entradas da cidade. E foi aqui, muita gente, a maioria das pessoas não sabe qual foi o ponto da cidade. Muitos acham que foi na igreja da Matriz, mas está enganado, né? Não foi na Matriz. Onde nasceu a cidade de Coité, nós estamos chegando pertinho, aonde os carreiros passavam, os boiadeiros, naquele tempo Aí é a prefeitura, compadre Wando, eu tirei minha certidão de nascimento aí, nesse furungo, minha primeira identidade. Compadre Deusita disse que muitas vezes aí a gente está chegando no cruzeiro aí, viu, compadre Abérico aí, compadre Oscar Mascarenhas chegando, sabe da história, né? Compadre Deusita disse que muitos anos ela lembrou que tinha as possessões aí nesse cruzeiro aí, quando foi nasceu o Olho d'Água, né? O Olho d'Água aí era o ponto de ter uma celebração, de vez em quando estava aí a pessoal das igrejas, né, fazendo suas preces aí nesse cruzeiro que foi nessas mediações do ano de 1928 até 32 por aí, quando Coité começou a se nascer, né, de Andaí. Aí era uma passagem de tropeiros que vinha de outras cidades, né, que já era cidade tipo Serrinha, né, nessa região da linha de ferro aí, para ir para Jacobina, né? Jacobina aí, como ali tinha água potável, né? Tinha uma fonte de água mineral aí, né? No Olho d'Água, não era para ter deixado sumir essa água, né? Me lembro que quando a gente morava no Açudinho, minha mãe lavou muita água, muita roupa aí nessa aguada aí. Eu ia para lá botar água para minha mãe lavar roupa naquelas bacias que era antigamente, põe água na nascente lá e ia lá em cima das pedras ali mesmo enxugava. Aí no Olho d'Água aí, até que depois desta árvore um pouquinho aí, né? Ela era do outro lado, a nascente, e infelizmente a evolução engoliu tudo isso aí, e ficou aí só a lembrança desse. Eu tenho que procurar aí pessoas que da idade aí de seus 80 anos para poder contar melhor esse bate-papo aí da nascente, né? Eu ainda alcancei minha mãe lavando roupa nessa nascente aí, como muitas mulheres daquela época. Fez isso, né? No Olho d'Água aí tinha essa nascente, realmente, e, infelizmente essa pista não existia. Eu me lembro quando essa pista ela veio ser aberta aí em 76, 77, né? A gente lembra quando as máquinas do Estado veio fazer essa emancipação aí, essa pavimentação asfáltica. Não tinha essa entrada que vai para Valente aí, não tinha isso aí, na verdade, né? Não é isso mesmo, Débora? Vamos, Nil, conta a história. Bonitão aí, muito bem. Então aqui a saída dessa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui devagarzinho, de boa. Aí, o registro é esse, né? Esse era a estrada de chão que dava entrada à cidade de Coité pelas tropas de animais em 1928, 1930, 32, onde foram os primeiros animais, com as tropas de animais que aqui descansavam aqui, e daqui nasceu a cidade, né? Levi, aí nasceu Coité, nasceu aqui, Levi, né? Aí no Olho d'Água aí nesse cruzeiro. A cidade hoje está pavimentada, né, gente? Aqui Valente, a saída de Valente não existia, e subi aqui, ó, e lá onde foi feita a pedra fundamental da igreja da Matriz. Eu vou lá mostrar para vocês, viu? É isso aí. É um registro que a gente, vamos ver os historiadores de Coité aí, o pessoal dos jornais que pode ter fotos para mostrar pra gente essa bacanagem aí, beleza?
Então, meus amigos, a gente estamos aqui no museu, onde a gente estamos adquirindo algumas fotos, depois que a cidade foi emancipada, né? Mas foto muito antiga, daquela época da emancipação. Nossa cidade era essa aí. Vocês acabaram de ver aí a praça, hoje, nos dias de hoje, e tá vendo aí, né? Naquela época de 1940, 1950, a gente tentando achar aqui um registro para a gente mostrar lá alguma coisa com relação lá onde nasceu Coité, né? A gente estamos aqui registrando isso aqui, a vocês aí os desfiles de 7 de setembro, mas já emancipada, né? Não conseguimos algo com relação a entrada da cidade lá onde nasciam dos tropeiros. A gente não tem aqui um relato ou alguém com algumas fotos da época, até porque nesse tempo aqui para nós não existia vídeo, né, só fotos. E aqui é coisa já com a cidade emancipada. Estamos aqui no museu vendo isso aqui, mostrando para vocês aqui, desfile de 7 de setembro, registrado em foto nesse período, né? Esse aqui é o famoso abrigo da cidade. Eu ainda conheci o abrigo aqui. Aqui era ponto de encontro, ponto de cafezinho, de lanche. É onde hoje é o ponto de táxi, aí de junto à farmácia de Clério Ferreira da Silva, de em frente à farmácia Santa Maria. Isso aí. Esse é o mercado municipal, revitalizado. Dá para vocês verem aí que o mercado está em construção, aos andames lá. O mercado nessa época que foi feito esse desfile está aí em construção, né? Eu vou ver se dá para ver a data aí dessa foto, que dá para mais ou menos ter ideia de em que ano foi que o atual prefeito da época, né, estava construindo o mercado que está até hoje aqui, nos dias de hoje, junto conosco. Agora no governo de Marcelo, a sua característica ainda está idêntica, não foi mexida, só reformada, né? Ele tinha pouco tempo aí do seu nascimento aí, estava novinho aí, novo, né? Aqui são uma das praças, né? Da qual essas que eu mostrei para vocês aí, hoje, no dia de hoje, e a cidade era isso aí, né? Vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui, mais alguma novidade. Para a gente mostrar algumas fotos mais que pudessem a gente nos visualizar aquela coisa lá, né? A cidade de Coité era isso aí, ó. Pronto, aqui deixa eu vir aqui para uma foto bem mostrativa ao início da cidade, tá vendo aí? A gente tem essas lembranças com relação a isso, da antiguidade dessas fotos. É isso aí, deixa eu ver se eu acho mais alguma novidade aqui. São fotos de muitos anos, tem muitos anos essas fotos. Pronto, aqui tem mais uma foto bem antiga também. É isso aí, mas não consegui aqui. Tem um aqui mais visível, a cidade mais do alto, a foto mais do alto, né? Que é essas imagens, vocês viram agora a colorida, bem diferente da cidade, o tanto que avançou, né? É isso aí, deixa eu ver se eu acho mais algo aqui. A gente só olhando aqui, pronto, eu falei para vocês da prefeitura, né? Olha a prefeitura aí de Coité, era aí, ó, ali na Fonte Luminosa, ó. Essa aí era a prefeitura de Coité. Naquele 77, 78, 80 até os 84. Essa cidade era isso aí, ó. E tem só avançado, né? A cada dia que passa. E a gente agradece isso à gestão que desenvolveu Coité. Esse é o abrigo. Mais uma foto próxima. Comércio da cidade, aqui é o comércio. Estão vendo aí, pessoal,
não mudou muito o nosso mercado, né? Deixa eu ver se aí foi durante a noite, né? Nosso mercado aí de Coité mudou. Eu tenho coisa mais real aqui para mostrar. Então, assim, a nossa cidade foi fundada ali no Olho d'Água e os relatos é isso aí, né? A gente sabe que poderia estar aquela nascente preservada, não era para deixar construir prédio em cima da nascente, né? Fizeram esgotamento para a água sair por baixo. Essa nascente existe, porém já dentro da rede de esgoto, era uma água potável e hoje tem loja de veículos em cima da nascente, que é onde nasceu o Coité, que justamente por conta da nascente, os tropeiros que vinham de Jacobina, né, até a linha de trem, carregar, apanhar material, combustível, tudo isso, chamava o querosene, farinha, que vinha da capital, ou de Juazeiro, até de Juazeiro, vice-versa, né? Eles traziam coco, levavam rapadura, farinha, o milho, apanhava na linha de ferro e descambava para Jacobina, essa região toda aí. E aqui, esse ponto do Olho d'Água, não tinha água potável, tinha sombra, e aí os animais ali faziam ali os primeiros pontos, e dali nasceu a curiosidade de Conceição do Coité, na Bahia, né? Na Bahia, feinha. Olha o Coité como era feia. Eita Jesus, Maria e José. Tá vendo aí? Tô vendo que não é bonito não, né, compadre? Fazer o quê? É assim mesmo, já se desenvolveu e dá tudo certo, né, compadre Zé Albino, velho? Olha como é que era a nossa cidade aí, olha pra isso aí. Isso aí é preto e branco, tem uma F4000 ali, antiga. Esse povo aí não tem mais ninguém vivo, né, compadre? O Zé Wesley. Zé Wesley, Zé Albino, velho, aí, compadre Dadal, né? Ser humano é muito destruidor, compadre Dadal, aí. Compadre Dadal, tu tá nesse meio aí, eu tô vendo você ali com um agudo na mão, compadre Dadal, não tá não, né? Não tá não. Deixa quieto. Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. No gesto apressado você com alguém se casou. Eu pra vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor com nosso sentimento. Tudo estava igual como era antes. Tá mudo, não tem futuro não. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Vamos votar, vamos tocar, que a música é boa, né, compadre Zé, velho? É boa, bora ver. A Maria tá ao lado aí. Subiu. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? A música, né, Deus compadre é Jário mais. Ferreira. O compadre Jário Ferreira estava aqui para ouvir o programa e aconteceu isso, né? E a gente não entende o porquê que aconteceu essa falha aí, né? Faltou áudio. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Que a música estava tocando e de repente não está mais. É um negócio fora de série, né? É um negócio fora de higiene, né? Aí, de higiene. Deixa eu botar aqui o que eu estava procurando e não sei se eu achei. Pronto, tá aqui, né, gente? Se eu botar aqui. Marcelão! Dizer pra vocês aqui, cadê? Se eu posso. Chegou! O povo reconhece e conhece. Passado, pronto. Aí ele aí. Não mudou nada, né? Não mudou nada aí do que era na sua construção naquela época, né? Não mudou nada da sua construção, está idêntica ao que foi resolvido naquela época, que o instrutor foi feito, né? Os prefeitos que revitalizou aí, não mudou nada, né? Não mudou nada aí do que foi feito, né? Então a gente só mostrando aí. Se eu pegar lá o modelo do outro rapidinho para a gente tentar descobrir o que foi aqui, que estava uma musiquinha boa do Coscobeu aqui, né, rapaz? E vem e faz uma coisa dessa aqui, uma falta de higiene. Eu estava aqui
doido para tomar um pitu, né? Deixa eu ver aqui onde está o mercado modelo aqui, pra gente ver que não mudou nada, né, gente? Aqui, cadê? Outra matéria, a matéria é essa aqui, né? Pronto. Essa, ó, o mercado onde está feito, né? Ele fabricando aí em 1940, talvez 45, 50, eu não sei, né? Só sei que aí foi o primeiro, Antônio Ferreira, que foi o prefeito dessa época aí. Quem deve saber aí é compadre Delvan lá de Santa Rosa, que eu sabe muito dessas coisas aí, né, Delvan? Cadê? Esquece esse cardeal. Bom, aí ó, a construção, quando estava na sua principiando aí, né? E aqui é o atual de hoje. Pelo devido lugar. Cadê ele? Deixa eu botar ele no lugar aqui. Chegou! O povo reconhece e Aí pronto. Tá aí, só fez revitalizar e não houve mudança nenhuma, né? Não houve mudança nenhuma. Respeitaram a engenharia dessa época aí. Não é isso, compadre velho? Muito bem. Cadê a musiquinha? Hoje eu sei, nem é emoção. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. Daquele livro que eu não pude ler, joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. No fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor de madrugada, não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você não tem amor. Compadre Antônio Oliveira tá dizendo que Padre Nino Santana, eu lembro aí de uma TV que tinha aí no mercado, que o pessoal assistia à noite, né, compadre Antônio? Em frente ao mercado aí de Coité, né? Ficava aí muita gente assistindo, eu lembro também, aí foi em 92, 94, já fui na gestão de Vertinho, eu me lembro que eu vinha trazer alunos à noite, né, aqui pro Polivalente, lá do Povoado, a gente ficava aí das 7 horas até as 10, assistindo ali no mercado, muita gente assistindo, uma TV que a prefeitura botou na parede do mercado em frente, as pessoas noite de verão, assistindo lá, né, jornal, novela, naquele tempo as pessoas se encantava com o jornalismo, com as novelas, vivia uma ilusão que não tinha fim, né? E aí, ali tinha um vigia que quando terminava às 10 horas desligava e tinha uma caixa que a TV ficava guardada, no outro dia tudo de novo. Foi uma evolução, foi um aplauso aquilo ali, o prefeito fazer aquilo, botar uma TV de 24 polegadas ali para o povo assistir. Ave Maria do céu, né, compadre Devan? E Devan também assistiu muito Chiquitica ali, não foi? Devon era menino novo naquele tempo, né, Zacarias? Zacarias tá por cá, o compadre José Wesley tá aqui, meu candidato Wagner de Orlando está precisando de amigos e amigas, né? Dia 6 do 10, né? Ah, compadre, aí tá fazendo campanha aqui para compadre Wagner, né? Vote em compadre Wagner aí, né, compadre, velho? Não vou dizer aqui, graças a Deus que não tem o número, né? Só não pode dizer o número, né, compadre, velho? A gente vai ajudar todo mundo aí. Tem que nós ver se esse povo aí venha para. Porque a Aroeira precisa de um representante aí, né, compadre Wagner, velho? Muito bem. Zacarias está por cá, vendo a gente, assistindo o Coité Cultura. Estou assistindo aqui por cá, aqui em Itaberaba, terra do abacaxi. Passei aí, tem um mês, mais do mês, comprei um abacaxi aí mesmo. Não sei como é que aí consegue também, porque aí é frio, né, compadre? Comprei 30 reais de abacaxi, enchi o fundo da Dublô atrás. Abacaxi sai a quase 50 centavos lá. Tem todo jeito lá, né, compadre Dag? Compadre velho, compadre Jairo Ferreira tá vendo a gente aqui, Daguinho. Compadre Rony Santos vendo a gente, irmão da mulher do velho, tá aqui com a gente. Compadre Rony, Coscobeio. Ô Coscobeio, Zé Wesley aqui, o Nil Santana. Dá um abraço aí àquele povo querido aí dos algodões de Lagoa do Meio, né? Na minha prima Mari seus filhos. Tá dando um recado aí, pessoal da Lagoa do Meio. José Wesley aí, filho do Coscobeio, não fica sossegado um minuto, né, compadre velho? Vamos adiantar aqui, compadre, vamos adiantar aqui.
Eu tava vendo a musguinha aqui, boa, tava em tempo de ir no céu e voltar, né, compadre? E a musguinha vai, trava, a musguinha tão coisada assim, né, compadre Rony? É, mas ela vai ter que tocar, que é essa gota serena, dizia o vovô. Cadê minha música? Parece que também sumiu, o que foi que houve, rapaz? Falta de dinheiro. Sem essa de cantar pra lua, eu sou mais homem de rua, que estou morrendo, a culpa é sua. Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. Fim da história, acabei. Você que tá, tô mudo aqui, eu vou tentar aqui ver o que está sucedendo aqui, que não está chegando, né, o pessoal aí. Parece que está mudo, tá sem chegando o áudio aí. Alguém me auxilia aí, porque não está conseguindo aqui, né? Eu não sei o que está se sucedendo aqui, que o áudio não está, das músicas não está aparecendo, né? Está aparecendo só de umas. Eu vou aqui reabilitar e botar pro pau quebrado de novo, né? Para ver se vai dar certo. Se eu botar aqui outra música aqui, para eu poder habilitar esse áudio aqui, que não pode ser assim não, né, compadre? Né, compadre Alberto? Que negócio é esse aí? Não tá tocando também? Que coisa que Pinriou tudo. Ainda vou no Ceará, olha meu gado. Quando meu mano chegou, não me achou, chamei por nós. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer. Sei que o meu amor está cada vez maior. Sei que sem você só tem tristeza ao meu redor. Vamos ver agora se chegou minha voz, e como é que tá minha voz, tá chegando aí, porque eu tô perdido aqui. Tá chegando a voz, chegando, né, compadre? Tá chegando a voz. A minha voz tá chegando. Eu quero saber agora os artistas que querem cantar. Canta aí pra ver. Do pessoal aqui, né, José Wesley? Cadê José Wesley? Quem tá aqui, tá ótimo o seu áudio. Então pronto, José Wesley de Santana, Simpliciano Zico, para que eu dizer, né? Você aí é o cara aí, né? Falta seu, seu programa, não temos o que anunciar coisas boas, né, na nossa região. O compadre Wesley, quem é que tá pedindo fazer aniversário aqui? José Albino, manda aí os parabéns, compadre Nini Santana, para Jorge Uarte aí, Juazeirinho, aí compadre Albino, que pediu os parabéns aí, né, compadre? Bora cantar os parabéns aí para o pai Jorge Velho de Juazeiro. Cadê? Ô Nário, canta os parabéns aí, filho do Cusco meu. Canta. Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida. Nossa, me ajuda, me esqueci, seu Pedro. Muitos anos de vida.
seu Pedro. Me ajuda, seu Pedro, me esqueci. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo, agora começar de novo. Desgraçou tudo, né, compadre? Desgraçou ele correr, mas valeu, né, compadre, velho? Compadre Jorge Altino aí. Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. No gesto apressado você com alguém se casou. Eu pra vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. Quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que
você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira jogada no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Vestido de seda, o seu manequim também. bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro.
bota os trem nos caços. Não é preciso você me abandonar para com esse outro homem ir viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele comigo, é assim que vai ser. Seria um castigo pra mim te perder. Com ele comigo, e se alguém falar, meu bem, eu não ligo. Só quero é te amar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bombas às minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você
é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei sabe. Coité Cultura, ó. Aqui, mais um. Aqui, pra quem não sabe, é uma máquina de costura. Muitos não sabem. A nossa geração hoje, os meninos hoje aí, não conhece, não sabe, e além disso, não viveram as suas mães fazendo isso, beleza? E nós estamos mostrando pra vocês aqui que é uma máquina de costura. Ela era funcionada a um pedal, né? Pelo pé. E aqui eles faziam as roupas, né? Nossas mães costuravam, remendavam. Aqui a agulha, né? Passava o pano, aqui tem uma mesa de. Porque essa aqui já está sem a caixa da madeira, beleza? Mas é aqui, ó. Isso aqui deve ter 100 anos, a máquina dessa aqui. No mínimo, padrinho e comadinha que sabe que isso aqui é a verdade, né? Os padrinhos que viveu isso, eles sabem que a vovó da gente rodava aqui a manivela e o pau quebrava, né? E a nossa ideia do Coité Cultura é isso, é mostrar essa realidade que hoje também está no museu. É isso aí, meus amigos. A nossa passado que está dentro do nosso programa Coité Cultura, né, meus amigos do Coité Cultura, né? Nós viemos aqui fazer uma matéria, a gente mostrou aí para vocês a máquina de costura, a máquina Eugênio. Que a gente pegamos lá na sucata de seu Zé da Galinha, não foi? Foi, na sucata de seu Zé da Galinha. Tem quase tantos anos essa máquina. E aí o que acontece? A gente tá vindo aqui fazer a matéria, mostrei uma máquina quebrada e a máquina costurada. Porque os meninos novos de hoje não sabem o que realmente é a máquina de costura. As roupas compradas hoje vêm de fábrica, isso é feito nas fábricas, ninguém sabe como é isso. Mas a máquina, ela foi usada por nossos antepassados a vida toda para fazer a roupa, as pessoas compravam os panos. E aqui é minha mãe que ainda costura, apesar de estar com seus 70 e poucos anos de idade, e vem aqui fazer a matéria para... 78. 78, né? Ainda remenda seus lençóis, suas roupas, e a gente vem fazer essa matéria para vocês verem aí como isso resolve. E essa aqui já é uma máquina evoluída. Ainda tinha uma máquina de vovó, né, mãe? Que era a mão, na manica. Em vez do pedal, na manica. Arrocha aí, mãe, costura aí. Arrocha. Ah, que é que o povo vê que não é mentira. Eita, mãe. Arrocha, mamãe. Aí, no pedalzinho. Tá vendo que não é mentira? Fica o pé, mãe. Isso, arrocha. Mãe, a senhora foi embora. Mamãe, eu fiquei na solidão. Peço que se estiver me ouvindo.
de verdade só encontrei na senhora. Mãe, a pura realidade, olha o amor de verdade só encontrei na senhora. A mulher que eu amo foi embora. Uma mensagem quando eu lhe dizia assim: já tenho outro, tô morando bem distante. Peça a você que eu falo e esqueça de mim. Senhora de Belém que logo vem. Eu abri a porteira, não via correr, o cavalinho que no cavalo deu. Entrei na caatinga, saí na queimada, eu fico a sutinga, bater na gueteira, eu pego já. Tô chegando aqui, pezinho da Caatinga, para eu mostrar para vocês, né, como tá a chuva aqui no nosso semiárido. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do trecho onde a gente pôde marcar. Que tá chovendo bastante hoje aqui ainda, a gente não teve como adentrar muito, mas
Vamos mostrar pra vocês como tá bonito, viu? Nós estamos aqui na margem da BA 409. Tá vendo? Numa aguada dessa aqui. Tanta chuva. Lembro de vovozinho velho que Deus levou logo tem um bocado de tempo. Nil Santana, matando saudade. Vamos embora, ao vivo. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Nil Santana ao vivo. Fui abrir a porta devagar. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo, a me perguntar por onde andei. E falei. Onde andei não deu para ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo. Se havia alguém a esperar. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçava como antigamente. Tanto que dizer, mas não falei e chorei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei.
E os meninos de hoje, nasce cria revoltado, não dá benção pai e mãe, deixando contrariar. E os meninos de hoje, nasce cria revoltado. Tá vendo, compadre Miguel? Chegou aí, Zazué, o áudio. Deixa eu ver se chegou. Eu desabilitei aqui. Chegou, agora chegou o descobrimento do áudio aí, né, compadre Miguel, velho? Os meninos de hoje. Josué é o velho do bucho grande, né, compadre? É bicho grande. Boa noite, indo do bucho grande. Menino, não tire sarro não, menino. Deixa o homem viver na ilusão, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Tá assistindo Deus a gente é lá mais. pelo Facebook, né? Compadre Miguel tá vendo a gente também aí, né? Eita, era uma gota estranha, né, compadre? É, compadre Miguel, velho aí, Nativa tá vendo a gente aqui, compadre Miguel. Compadre Nezita, Matheus tá aqui, Mariana Almeida tá por cá vendo a gente aqui. Compadre Jário tá lá no Goiás vendo a gente também. Compadre Jário, compadre Cardozinho da Bahia, aí nos Barroca vendo a gente. Né, compadre Alberto, Matheus vendo a gente aí, que não é perder nada. Zé Albino tá em São Paulo vendo a gente aí. Jaime Pereira, em Salvador vendo a gente. Compadre Jaime Pereira, irmão de compadre Zé Pinto, velho das Barrocas aí do setor do estado como é o nome do povoado de Cardozinho, rapaz, do Rosário, né, compadre? José Wesley tá aqui vendo a gente aqui, né? Tá vendo a gente aqui na região de Aroeira, vendo a gente aqui. E por cima, Rony, velho, Rony Santos vendo a gente aí. Bora adiantar aqui, né, Zé Albino? Já mandei o alô aí pra todo mundo que tá vendo a gente lá. Vamos adiantar, né, que o negócio é assim mesmo. A vida é desse jeitinho aí, né, filho? Não dá benção pai e mãe, deixando contrariar. E os meninos de hoje, nasce cria revoltado, não dá benção pai e mãe, deixando contrariar.
minha vida, você regra ele mesmo. Gente boa, estamos descambando, né? A gente estamos fechando com a cultura de hoje, né? Agradecendo aí a audiência de todos vocês, juntinho que tem beijo de bole, né? O Coité Cultura, né? Compadre Josué, obrigado aí, viu, Josué, pela audiência. Essa mensagem que você manda pra gente é muito importante. É a importância muito grande, você está contabilizando a nossa audiência, né? Está lá assistindo aí nosso amigo Josué Lopes, vendo a gente. É mais um que está assistindo a nossa cultura viva aqui no Coité Cultura, né, compadre Miguel? Obrigado pelas audiências aí, todo mundo de vocês. Vamos fechar aqui com a nossa interpretação da música sertaneja, né? E a gente agradece a todos vocês, que Deus dê uma boa noite a todos, tenhamos uma boa noite, e uma semana em paz, de vitória para todos, que a luta não é brincadeira, né? Se a gente for analisar a vida, desde o fundamento do mundo, que as coisas já eram difíceis, né? Sempre quem tinha as coisas facilitava, pecava, e os que não tinham era mais fiel a Deus, né? A Bíblia diz que Salomão foi infiel tendo tudo. Salomão, rico, milionário, diante de Deus, né? Salomão era um milionário, mas Salomão foi infiel tendo tudo, né? E Jó foi fiel perdendo tudo. Olha como é que a vida vem, desde o início do fundamento. Por que Salomão foi infiel? Infiel. Ele tinha de tudo, era rico, era milionário naquela época, um dos maiores ricos do tempo que a Bíblia fala, mas ele foi infiel, tendo tudo, e Jó foi fiel a Deus, perdendo tudo. Jó perdeu tudo que tinha, mas foi fiel, né? Davi foi infiel sendo rei. Davi, o rei Davi, foi infiel a Deus sendo rei. E José foi fiel sendo servo. José foi servo e passou a ser governador do Egito. Várias coisas. Como é que Deus faz as mudanças na vida das pessoas, né? Adão pecou no paraíso. Você lembra que Adão virou zoinho, mas Eva no paraíso? Adão pecou no paraíso. E Jesus obedeceu no deserto. O diabo tentou Jesus no deserto e ele obedeceu, não desobedeceu ao Criador. Então, isso é reflexão para a gente entender a vida, botar na cachola, não somos nada, todo mundo aqui é de igual para igual, né? Eu não trouxe nada quando eu vim aqui para esse mundo, nada eu levarei, né? Nada eu levarei, não trouxe nada, vim sem dentes, sem cabelo, sem voz, escutando doidos, olho remelado, chorando, né? Todo desmiolado, não vou levar nada também. Vai um corpo velho daqui para lá, mas não vai levar nada, né? Se afaste de pessoas que não gostam de você, respeitem os outros, respeitando os outros, né? Os que gostam de você, preserve, né? Faz parte da vida, essa coisa aí, né? Fazer mal, você está perto de pessoas que não gostam de você, faz mal a você mesmo. Se afaste dali, sacoda o pó da percatinha e não olhe nem para trás. É assim que Deus pede para a gente ser. Já que o cabra não quer nada com você, se afaste dali, não diga nada a ele, né? Isole. A Bíblia diz, sacoda o pó da tua percata, vá adiante e não olhe para trás, deixa esse coscobinho se lascar para lá. Jesus não gosta de homem frouxo não, viu? Deus gosta de homem decidido. Sangue de Jesus tem poder, Amém. que desmoralidade, Amém. hein? Amém. Deus é mais. Deus é mais um aço, é assim mesmo. Você está com o caba coisando, levanta a cabeça, não vai morrer por isso não. Dê a volta por cima, que ele não quer você de cabeça erguida, quer você de cabeça erguida. Você baixa a cabeça em qualquer momento, você é fragilizado. Então, é desse jeito que a vida acontece com as pessoas que é mais forte, viu? Tem gente que é forte. Sorri não, menino, não sorri não, viu? Sorri não, que você não sabe o que é o moído da vida, né, compadre Miguel? Você não sabe, você fica nesse moído aí, não sorri não. Não pode se entregar não, nós temos que ser para adiante. Deus quer a gente na prova todo dia, lutando, e você, o importante é que você vai deitar e dormir, o sol nasce de manhã para todo mundo e se põe para todos, não tem horário diferente para ninguém. Né? Deus olha de céu a terra, não vê um justo sequer que não possa pecar. Então ele está dizendo, não tem ninguém melhor do que outro, mas os seus atos é mais importante do que aquele que não faz os atos diante de Deus. Não pense que por isso que você vai dar certo não, né? Porque ele olha de céu a terra e não vê ninguém justo, mas não quer dizer que não tem uns que estejam mais obedecendo do que outros. Aí onde você se engana, né? Você está achando que porque todo mundo é igual, não tem uns que Deus vai proteger mais não? Vai porque ele vai fazer por onde? Ele é mais obediente. Ele está procurando fazer as coisas mais sensatas, né? Deus pede que você seja justo, não é ser bom. Quando você é justo, você não tira de ninguém, você não desobedece, você acaba vivendo do suor do seu rosto e não perde o suor do próximo. Vamos cantar, vamos fechar e nós estamos aqui na quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente boa, né, compadre Adal? Compadre Pedro está aí, compadre Adal. Está aqui dando risada. Ô, compadre Pedro, vai se virar as caras lá, compadre Pedro, velho. Tirando sarro dos infernos, velho, lá, compadre.
Que menino dos infernos velho esse aí, compadre Pedro? Tamo lá da calqueia, rapaz. Desliga esse rádio, compadre Pedro. Você falou lá no grupo que eu comia, era mais melhor sustentar um jumento do que eu. O que é que tem, jumento? Você tá negando comida, Tô. Lá em casa tem comida, graças a Deus. Vá comer na sua casa, vá comer na sua casa. Não. É? Pra gato e cachorro. Sim. Entendeu? Entendi. Cada uma vai comer na sua casa, meu amigo. No meu cuscuz, não. Você falou lá no grupo que eu comia, era mais... Comia mãe o quê? Conversa desgraçada essa aí, compadre. Você falou lá no grupo que eu comia, era mais melhor... Não erre não, né, compadre Pedro? Conversa feia, desgraçada aí. Vai mentir assim não quiser, rapaz, né? Esse cara vai admitir, viu? Vai mentiroso. mentir nos infernos, viu? Eita, os infernos, velho, né, compadre, velho? O padre Dadá é bonito aí, compadre Pedro. Ele é feio, eu conheço. Ele é feio, tu não chama seu avô de feio, não. Ele é feio, eu conheço. Meu filho. Sim. Olha o bambu, vai. É meu. Tchau, Programa povo. Qualquer Cultura. Até quarta-feira com o padre Dadá. Nil Santana, matando saudades ao vivo. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim, pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Nesse desencontro eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal, e eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você. Amo você. Que me leve pela vida